Olá, sou José Luiz, professor da Faculdade São Francisco de Assis. Na nossa aula de hoje, dando seguimento à série Ativos Intangíveis, vamos iniciar então a apresentação do pronunciamento técnico CPC 4, já com a primeira revisão lá em 2010. Muito bem, a aula de hoje nós vamos ver então os aspectos gerais e a aplicabilidade do pronunciamento técnico CPC 4. Nas normas brasileiras, até o advento da Lei 11.638 de 2007, não existia nenhuma norma específica que tratasse dos ativos intangíveis. Na realidade, nem mesmo no balanço patrimonial existia um subgrupo que apresentasse separadamente esses tão importantes ativos da empresa. Eles, na realidade, eram classificados juntamente com os ativos corpóreos, no ativo imobilizado, ou ainda num outro grupo denominado ativo diferido, que existia com base no parágrafo 15 do artigo 179 da Lei 6404/76. Lá abrigava, por exemplo, os gastos com pesquisa e desenvolvimento de produtos e também as despesas pré-operacionais. A partir do advento, então, da Lei 11.638, passou a existir, então, por força do inciso 6º do artigo 179 da Lei 6404 de 76, alterado pela 11.638 de 2007, um subgrupo denominado ativo intangível, aonde passou a ser registrados todos aqueles ativos incorpóreos, então que não possuem corpo físico, logo intangíveis, inclusive o fundo de comércio adquirido. Então, esse foi justamente o momento em que surgiu o subgrupo ativo intangível, tendo em vista então essa convergência para as normas internacionais. Isso porque tanto nas normas emitidas pelo IASB quanto pelo FASB já existia no balanço patrimonial um subgrupo denominado ativo intangível, enquanto que no Brasil não existia. Além disso, também existiam já normas específicas tratando do assunto, o IAS 38 nas normas internacionais e o SFAS 142 nas normas norte-americanas. A exemplo então do que aconteceu no Brasil, nós vamos ver na sequência o surgimento em 2008 do pronunciamento técnico CPC 4. O termo fundo de comércio adquirido, utilizado pela Lei das Sociedades por Ações, é importante destacar, que se refere ao ponto comercial adquirido, que realmente representa um ativo intangível. Importante é não confundir com o goodwill, que é o antigo ágio adquirido por expectativa de lucros futuros, o qual deve ser registrado como investimentos, de acordo com a interpretação técnica ICPC 9, que já tem 2 revisões, e posteriormente, quando da elaboração das demonstrações consolidadas, aí sim o goodwill é reclassificado para o subgrupo intangível no ativo não circulante. Então, em 2008, surgiu, como já falei para vocês, o pronunciamento técnico CPC 4, que é a primeira norma contábil, então, a tratar especificamente de ativos intangíveis, a qual foi elaborada basicamente pela tradução do IAS 38, ativos intangíveis emitidos pelo IASB, International Accounting Standard Board, cujo objetivo, segundo o item 1 do CPC 4, é definir o tratamento contábil dos ativos intangíveis que não estão abrangidos por outros pronunciamentos técnicos. Então esse é o objetivo.
Esse pronunciamento, CPC 4, estabelece que uma entidade deve reconhecer um ativo intangível apenas se determinados critérios especificados no pronunciamento forem atendidos. Nós vamos ver na sequência das próximas aulas que um ativo, para ser reconhecido como intangível, ele deve se enquadrar na definição de ativo intangível. E, além disso, ele deve atender aos critérios de reconhecimento. Nós vamos ver isso na sequência das aulas. Além disso, o referido pronunciamento também especifica como mensurar o valor contábil dos intangíveis, exigindo divulgações específicas sobre esses ativos. Tem uma série de divulgações que são necessárias nas notas explicativas em relação aos ativos intangíveis. Em novembro de 2010 foi aprovado o pronunciamento técnico CPC 4R1, o qual então substituiu o pronunciamento técnico CPC 4 lá de 2008. Posteriormente, esse pronunciamento técnico CPC 4R1, ele foi revisado pelos documentos de revisão número 3, número 6, número 8, número 12, 13 e finalmente pelo documento de revisão número 14. Essa aula nossa já é naturalmente considerando todos esses documentos de revisão. De acordo com o item 2 do pronunciamento técnico CPC 4, esse pronunciamento se aplica à contabilização de ativos intangíveis, exceto, então vamos ver quais são as exceções à aplicabilidade do pronunciamento. Ativos intangíveis dentro do alcance de outro pronunciamento técnico. Ativos financeiros, conforme definidos no pronunciamento técnico CPC 39, instrumentos financeiros de apresentação. No reconhecimento e mensuração de ativos advindos da exploração e avaliação de recursos minerais, que é o pronunciamento técnico CPC 34, que ainda não foi emitido, que se refere à exploração e avaliação de recursos minerais. Também os gastos com desenvolvimento e extração de minerais, óleo, gás natural e outros recursos não renováveis similares. Segundo o item 3 do pronunciamento técnico CPC 4, caso outro pronunciamento estabelecer o tratamento contábil para um tipo específico de ativo intangível, a entidade deve aplicar esse referido pronunciamento específico ao invés do CPC 4. Então, sempre que um pronunciamento específico se referir a um ativo intangível, nós devemos aplicar esse pronunciamento específico e não o CPC 4. Assim, por exemplo, este pronunciamento ele não deve ser aplicado nos seguintes casos: ativos intangíveis mantidos pela entidade para venda no curso ordinário de seus negócios. Esse tipo de ativo é, na realidade, regulamentado pelo pronunciamento técnico CPC 16, que trata dos estoques. Então, devemos utilizar o CPC 16 para esse tipo de ativo intangível e não o CPC 4. Ativos fiscais diferidos, pronunciamento técnico CPC 32. Então, todos os ativos fiscais diferidos nós não vamos utilizar o CPC 4, mas sim o 32. Arrendamentos de ativo intangível contabilizado de acordo com o CPC 6, arrendamentos. Então, no caso de arrendamentos, devemos utilizar o CPC 6 ao invés do pronunciamento técnico CPC 4. E, finalmente, no caso de ativos advindos de plano de benefícios a empregados, devemos utilizar o CPC 33, benefício de empregados, ao invés do pronunciamento técnico CPC 4. Em relação aos ativos financeiros, conforme definido então no CPC 39, também nós vamos usar o CPC 39, além de que o reconhecimento e mensuração de alguns ativos financeiros, eles são tratados por outros pronunciamentos, como o CPC 35 para as demonstrações separadas, o CPC 36 para as demonstrações consolidadas
e o CPC 18 para aqueles investimentos em coligadas, controladas ou empreendimentos controlados em conjuntos. Além disso, o goodwill adquirido em uma combinação de negócios, nós vamos utilizar o pronunciamento técnico CPC 15, que trata de combinações de negócio, e não o pronunciamento técnico CPC 4. Em relação aos custos de aquisição diferidos e ativos advindos de direitos contratuais de seguradora, dentro do alcance do CPC 11, contratos de seguro, nós vamos utilizar também o CPC 11 para, então, esses ativos diferidos advindos de direitos contratuais de seguro ao invés do CPC 4. Importante observar que o pronunciamento técnico CPC 11 contém exigências de divulgações específicas para os referidos custos de aquisição diferidos. Porém, não trata dos aludidos ativos intangíveis. Assim sendo, as exigências de divulgação deste pronunciamento, que é do pronunciamento CPC 4, devem ser aplicadas para esses ativos intangíveis. Então, em relação à divulgação desses ativos intangíveis de seguradoras, a divulgação vai ser feita com base no CPC 4. Ativos intangíveis não circulantes classificados como mantido para venda ou incluídos em grupo de ativos a ser alienado, que é classificado como mantido como para venda. Então, nesse caso, nós vamos aplicar o pronunciamento técnico CPC 31, que trata justamente de ativo não circulante mantido para venda e operação em descontinuidade. E ativos decorrentes de contrato com clientes que devem ser reconhecidos de acordo com o CPC 47, contrato com clientes. Em relação aos ativos intangíveis contidos em ativos tangíveis, nós podemos citar, de acordo com o item 4 do pronunciamento técnico CPC 4, que alguns ativos intangíveis podem estar contidos em elementos que possuem substância física, como no caso de um disco, onde dentro dele nós vamos ter o software, documentação jurídica, no caso de uma licença e de uma patente, e, além disso, no caso de um filme. Dessa forma, para saber se um ativo que contém elementos intangíveis e tangíveis deve ser tratado como ativo imobilizado no alcance do pronunciamento técnico CPC 27 ou deve ser tratado como ativo intangível dentro do alcance do pronunciamento técnico CPC 4, nós devemos verificar qual é o elemento mais significativo, se é o tangível ou o intangível, para definir então se esse item será classificado como imobilizado ou intangível. Assim, por exemplo, um software de uma máquina ferramenta controlada por computador, que não funciona sem esse software em específico, é parte integrante do referido equipamento. Então, se a máquina não funcionar sem a utilização do software, ele vai fazer parte então do equipamento, devendo ser tratado então como imobilizado. O mesmo se aplica então a um sistema operacional de um computador. O computador não funciona sem o sistema operacional, consequentemente, o software vai ser registrado como imobilizado o computador. No entanto, quando o software não é parte integrante do respectivo hardware, ele deve ser tratado como intangível. Então, em relação a software, a gente tem que verificar se o hardware funciona sem ou com a utilização do software. Se ele só funciona com a utilização do software, então registramos o software como imobilizado. Caso ele funcione sem a necessidade do software, o software então é tratado como um ativo intangível. Além disso, o pronunciamento técnico CPC 4 preceitua no item 5 que se aplica aos gastos com propaganda, marcas, patentes, treinamento, início das operações, que também são denominados de pré-operacionais ou pré-industriais, e atividades de pesquisa e desenvolvimento. Então, o CPC 4 se aplica a todas essas atividades.
As atividades de pesquisa e desenvolvimento destinam-se ao desenvolvimento de conhecimento. Por conseguinte, apesar de poderem gerar um ativo com substância física, a exemplo então de um protótipo, o elemento físico do ativo é secundário em relação ao componente intangível, que é o conhecimento que foi incorporado ao mesmo. Também os direitos detidos por arrendatário por meio de contratos de licenciamento para itens como filmes cinematográficos, gravações em vídeo, peças, manuscritos, patentes e direitos autorais estão dentro do alcance do CPC 4 e devem ser excluídos do alcance do pronunciamento técnico CPC 6. Em relação às atividades ou transações especializadas, as exclusões do alcance do pronunciamento do CPC 4, conforme dispõe o item 7, podem ocorrer no caso de determinadas atividades ou transações que são tão especializadas que dão origem a questões que requerem, então, um tratamento diferenciado. Essas questões ocorrem na contabilização de gastos com a exploração ou desenvolvimento e a extração de petróleo, gás e depósitos minerais de indústrias extrativas, ou no caso de contratos de seguro. Portanto, o pronunciamento técnico CPC 4 não é aplicável a tais atividades e contratos. Entretanto, esse pronunciamento, que é o pronunciamento técnico CPC 4, ele se aplica a outros ativos intangíveis utilizados, como no caso do software, e outros gastos incorridos, como no caso das despesas pré-operacionais, por indústrias extrativas ou ainda por companhias seguradoras. Essa foi a nossa aula de hoje. Obrigado a todos e até a nossa próxima aula.